Boa noite, amigos. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesta quarta-feira à noite. Hoje iremos receber a doutora Deusa Samu para a gente conversar um pouco e tirar dúvidas a respeito sobre o tema morte e luto. Um tema delicado, muitas vezes algumas pessoas sempre ficam nervosos, outros não gostam de falar desse tema. Boa noite, camarote. Seja bem-vindo. Então, hoje vamos falar sobre morte e luto. Você está passando por um luto? Você conhece alguém que está passando por um luto? Indica essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você clica e direciona para alguém que nesse momento está precisando ouvir algumas palavras que possam confortar os corações. Boa noite, Verônica, minha esposa. Adelma, seja bem-vinda. Maria Anunciada, minha mãe, seja bem-vinda. Rafaela Ferreira, Morgana, olá, tudo bem? Boa noite vocês, espero que todos vocês estejam bem. E hoje vamos falar sobre morte e luto, com a presença da doutora Deusa Samu, psicóloga. E a noite hoje vai ser bem interessante, ela que já participou em outro momento aqui com a gente falando sobre esse tema. E como o tema requer muito mais conversa e histórias, então a gente decidiu fazer mais uma para falar um pouco mais sobre isso e tirar as dúvidas de pessoas que falaram comigo no direct, que queriam falar um pouco mais sobre isso, porque normalmente as pessoas não têm esse costume de falar sobre a morte, né? E esse momento de quarentena, da pandemia, fez com que a gente refletisse mais sobre esse tema, até porque a gente está conhecendo mais pessoas que estão passando por isso, né? Então esse é o momento. Ela assinou aqui, eu vou adicionar ela na nossa conversa para que a gente possa continuar com o tema. Então, espero que vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas e os questionamentos. Oi, Rilson, Boa noite, Deusa! tudo Tudo bem com bem? você? Tudo Tudo. bem, graças a Deus. Com saúde, né? Quando se Graças. pergunta hoje está bem, eu digo, estou com saúde. É o mais É, importante, não tem importância sobre as outras coisas, não é isso? exatamente, é o melhor presente, né? Com certeza. Eu estava aqui falando um pouco e pedindo que as pessoas, que nesse momento a gente conhece alguém que esteja precisando de uma palavra, de uma orientação, ou que a gente possa tirar a dúvida das pessoas e que elas possam encaminhar através desse aviãozinho que tem aqui embaixo. Ela vai sair rapidinho da live aqui e vai mandar para alguém que está precisando escutar essas palavras e depois ela volta para a live. Eu Isso estava, mesmo. para quem não conhece, eu vou apresentar você, Deus, para quem não conhece, a gente já teve uma live junto em outro momento e a gente viu a necessidade, né? Porque o tema é abrangente e Sim, muitas horas aqui a gente poderia ficar falando sobre esse tema, né? Então, a doutora Deusa Samu, ela é piauiense, mas mora em São Paulo, não é isso, Deusa? sim. Psicóloga clínica e hospitalar, especialista em luto, autora de diversos livros, comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, no qual eu a conheci através desses meios de comunicação. E estou Isso super mesmo. feliz de estar participando mais uma vez com ela aqui. É, Deusa, hoje a gente vai falar sobre morte e luto, especialmente tirando dúvida das pessoas, né, tentando dar uma palavra de conforto para essas pessoas que nesse momento estão passando por essa perda, né? exatamente. Eu quero dar um oi para todo mundo que está aí e me colocar à disposição. Mandem as perguntas de vocês, vamos conversar.
sobre o luto, sobre a morte, sobre como lidar com o processo de luto, né? Lembrando que luto tem a ver com perda. Toda vez que você vivencia uma perda, você entra no processo de luto. O luto tem as suas fases e existem vários tipos de lutos, né? Eu costumo chamar a atenção para três tipos é, que eu que são os mais frequentes. O luto antecipado, né? O que é o luto antecipado? É esse que a gente fica sofrendo por antecipação, por algo que não aconteceu e que talvez nem venha acontecer, né? Então você fica com agora, por exemplo, com a questão da pandemia, você pode ficar com medo de morrer, com medo de pegar o vírus, com medo que seu filho pegue o vírus, com medo que alguém da sua família pegue. Então, assim, é, isso é luto antecipado. Então, normalmente, quando alguém está vivendo luto antecipado, a minha dica é: o que temos para hoje? É que você se faça essa pergunta. O que temos para hoje? Você está com medo de perder seu emprego, por exemplo. Então, o que temos para hoje? Eu lá trabalhando, tá tudo bem. Então, vou viver o hoje, vou ficar aqui, né? O que temos para hoje? Medo que meu filho morra, medo que a minha mãe morra, medo que pegue o vírus. Então, assim, o que temos para hoje? Eu aqui, Vivinha da Silva, minha mãe, meu filho, e o que a gente está fazendo para lidar com essa questão? Qual que é a nossa parte no latifúndio? É usar máscara, é não aglomerar, é lavar a mão com sabão, é, é usar máscara, álcool gel, não é? Então fez isso, o que mais? O que mais? Fazer uma prece, segurar na mão de Deus e vai, não é? Porque a gente precisa confiar. Nós somos espíritas, nós sabemos que ninguém vai de véspera, que nós estamos Uhum. sob a égide de um poder maior, que nós viemos para cá e combinamos que ficaríamos durante um período e depois retornaríamos, né? Então, o luto antecipado é isso. E muitas vezes a pessoa que vivencia luto antecipado, ela desenvolve quadros de ansiedade, ela desenvolve quadros de síndrome do pânico. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com o luto antecipado, justamente para a gente administrar esses possíveis sintomas que venham a aparecer, não é? Então, gente, vocês que estão aí, façam perguntas, que a proposta é responder para vocês questões que vocês, porventura, venham a ter sobre o processo de luto, sobre a morte, sobre como lidar com quem está vivendo luto. Deixa eu aproveitar e dar um salve aqui, Deus, para o pessoal que está aqui. Cássio, Verônica, Adelma, Maria Anunciada, Morgana, Rafaela, Rafael, Vitória, Adelma, Fabi, Débora, Sônia, Priscila, Adjaene, Antunes, Adriana, Edson, Neide, Lilian. Então, assim, essa live foi feita para vocês, né? Para que vocês exponham suas opiniões, suas dúvidas, para que a gente possa levar conforto para vocês e vocês podem direcionar também essa live para as pessoas que estão precisando. Deusa, a gente sabe que tem as fases do luto, como você antecipou, e na outra live também a gente falou sobre isso. Se você puder, para a gente começar brevemente, porque eu sei que isso aí já, só falar em duas, três aí a gente já acabaria com a live, né? Mas assim, para a gente dar um início para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que a gente está querendo propor e que aí elas consigam até fazer as perguntas de acordo com essas fases do luto. Sim.
As fases do luto, a primeira é a fase da barganha. Geralmente, quando você percebe que vai falecer, que alguém da sua família vai partir, e você barganha com Deus, né? Se fulano não morrer, eu paro de fumar. Se fulano não morrer, eu paro de comer chocolate. Eu tento fazer um pacto com Deus, né? Entrou aí a Márcia, minha querida amiga lá de Campinas. Márcia tá num luto. Gerlandi, Fátima também aqui. A Márcia tá vivendo um luto aí. Ela é uma amiga querida lá de Campinas. Muito bem, a segunda fase é a fase da surpresa. É quando já aconteceu e você fica tentando entender, vivenciando aquele impacto, não é? E também tentando lidar com o sentimento de impotência diante do ocorrido. Eu estou resumindo bem, tá? A terceira fase é a fase da revolta, não é? Muita gente que ouve a gente falar da fase da revolta, a pessoa fala: ah, mas eu não fico revoltada. Não é revolta no sentido da pessoa sair por aí quebrando as coisas, não. Mas é aquele sentimento de questionar, né? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que dessa maneira? Por que os porquês que a gente faz, né, sobre essas questões aí da morte e do morrer. Sandrinha, um beijo grande no seu coração. Muito bem. A quarta fase é a fase da depressão. É a fase bem complicada, né? Porque a pessoa experimenta sentimentos de apatia, sentimentos de anedonia. Apatia é vontade de não fazer nada. E anedonia é a ausência de prazer, né? Então, nesse período é bem difícil, porque é a fase que a pessoa diminui a produção de algumas aminas cerebrais e ela pode entrar num processo de suicídio indireto, né? E a última fase é a fase da aceitação. Aceitação não tem a ver com achar bom. Aceitação tem a ver com você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Façam suas perguntas, eu estou esperando. Eu, eu tenho uma pergunta que me mandaram desde a primeira vez que a gente conversou, e eu esperei para esse momento, porque eu sabia que a gente teria um outro momento. Uma pergunta é o seguinte: quando um ente querido desencarna, quando fico triste, este ente sofre? Não, não. Olha só. Na verdade, o que ele vai sentir é, é muito parecido com o que você sente. É um sentimento de saudade, não é? Não é um sentimento. É diferente. Quando as pessoas fazem essa pergunta, elas estão preocupadas em se estão fazendo mal para quem está do outro lado, né? E não. Na verdade, você sofre porque você ama. Na verdade, você sofre porque você sente saudades. Então, o sentimento de saudades, o sofrimento por causa da saudade não vai fazer mal. Né? É diferente de um sentimento de revolta, é diferente de uma pessoa que fica chamando, falando, ai, você tem que voltar, você não tinha que ir agora. Então, esse tipo de revolta causa um nível de ansiedade, de angústia de quem está lá do outro lado tentando se adaptar, não é? Mas o sentimento de saudade, não, né? Eu imagino também até Deus, essa questão da revolta, né? Que você fica, é porque você foi, porque você me deixou. Aí eu sempre faço, quando alguém me questiona sobre isso, eu sempre respondo de uma forma, eu sempre dou um exemplo.
Imagina você em uma cápsula de vidro, onde tem um espelho, e você consegue ver quem está do outro lado, seu filho, por exemplo. E seu filho está sofrendo ali, mamãe, cadê você? Papai, cadê você? Venha porque você foi embora e você está ali sem poder responder de imediato àquela pessoa. Eu iria sofrer, porque eu não estou preparado para responder, né? Aquela pessoa que está do outro lado, que não está me vendo. Mas eu estou ali, eu não desapareci, mas eu não consigo responder. Então, imagine se iria sofrer. Sim, se você se lamentar, eu acredito que o sofrimento vai ser muito grande. Sim, nesse sentido, Rilson, eu acho que nós espíritas, nós temos uma tarefa, né? Lá na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a nossa missão enquanto espírito encarnado? E o Espírito de Verdade responde que a missão de cada um de nós é contribuir para a evolução uns Nossa, dos outros, para que os planos divinos possam se concretizar na Terra. Então, eu entendo que nós temos uma tarefa. Inalda, um beijo, minha linda. Minha irmã acabou de entrar aí. Inalda Keller. então, deixa eu aproveitar também, mandar aqui o pessoal também aqui. Deza, Albuquerque, Façam Tenório, pessoal. pergunta, gente. Então, olha só. Eu acho que nós temos uma tarefa séria. E qual que é a nossa tarefa? Explicar para as pessoas que ninguém morre. Explicar que a gente só muda de estado de consciência. Por quê? Porque nós, Rilson, quanto mais para trás, pior. Nós fomos educados para ter medo, para temer. Nós fomos educados com os mistérios da morte, os fantasmas. Então, o seu vô morreu e agora é um fantasma. Então, tudo isso gera medo. E o medo e o medo contribui para que nós construamos uma vibração que nos afasta do ente querido. Entende? Então, qual que é a nossa tarefa? Nos familiarizar com isso, com esse estado consciencial, para quê? Para nós construirmos um campo favorável para nós facilitarmos essa comunicação. Porque muitas vezes o seu ente querido está aqui, do seu lado. Você poderia vê-lo, você poderia percebê-lo, mas por causa dos seus medos, dos seus temores, o seu campo vibracional fica impermeável. Entendeu? Olha só, Exatamente. há 2 semanas atrás, a minha paciente me contou, e eu achei fantástico isso, né? Ela e o marido são ateus. E aí eles estavam no carro e o filhinho estava atrás, o filhinho de 5 anos. E aí o filhinho virou e disse assim: Papai, quanto tempo que a gente fica do outro lado antes de voltar para cá? Fantástico! Imagina, né? E aí o pai dele tomou um susto, né? Ficou olhando para a cara dela, aí ela disse que virou para ele e falou assim: não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. E aí ele virou para o menino e falou assim: sei lá, eu nem sei se a gente vai para algum lugar, ainda mais se a gente volta. E aí ela disse que o menininho virou e falou assim: papai, que a gente vai, eu já sei. Que a gente volta, eu tenho certeza. O que eu queria saber é só essa partezinha do tempo que a gente fica. A parte mais simples, né? Então, olha só, olha a diferença. Então, a gente sabe que ali não tem uma criança, tem um espírito imortal que já retornou com algumas informações na mochilinha que vai facilitar ele lidar com alguns assuntos que nós tínhamos dificuldade no passado, não é? Então, a gente precisa falar de morte. A gente precisa falar com o que acontece, para onde que a pessoa vai, né? Tem alguém aí Ficaria mais. perguntando. Tem uma pergunta aqui de Neide. Hum. Um sobrinho faleceu com 36 anos, há um ano. Meu irmão ainda não aceitou. Está com depressão e anda bebendo. Ele pode perturbar o meu sobrinho?
Olha, ele está se perturbando, né? Porque ele está em sofrimento, ele está vivendo um luto difícil. É lógico que um ano é muito pouco tempo para que ele entre num processo de aceitação, né? Então, seria interessante esclarecê-lo, falar com ele a respeito disso. Tem meu livro, ó. Alô, alô, você que está aí, meu livro, Indo Além do Luto. É só me mandar no e-mail deusasamu@gmail.com e a gente manda pelo correio, tá? Então, olha só, esclarecer que o filho não morreu, que o filho só mudou de estado de consciência, conversar com o filho, pegar foto, conversar, dizer que ama, dizer que está difícil, dizer para o filho se cuidar, que você vai se cuidar aqui também, e pedir para o filho, quando o filho estiver bem adaptado, estiver bem lá do outro lado, dar um jeito de dar um sinal, de vir no sonho. Semana passada, uma moça que assistiu uma palestra minha, chamada Débora, me mandou uma mensagem. Eu fiquei tão contente, né? Porque esse tipo de feedback nos impulsiona no nosso trabalho, né? Ela me mandou uma mensagem linda agradecendo. Ela disse que assistia minhas palestras com a mãe dela faleceu, e aí ela disse que ela estava, um mês depois que a mãe faleceu, ela disse que ela estava muito mal, e aí ela conversou com a mãe dela: mãe, por favor, eu não quero incomodar você, mas na hora que você se instalar direitinho aí, vem me dar um alô, vem me dizer que tá tudo bem. Aí ela disse que naquela mesma noite ela sonhou com a mãe, um sonho bem nítido, e a mãe dizendo: filha, eu vim rapidinho só para dizer que tá tudo bem. Nossa, ela ficou muito feliz. Então, Ima- gente, a gente precisa treinar isso, não é? Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai se familiarizar e a gente vai poder ajudar um monte de gente que está passando pelo luto, não é? Tem mais uma pergunta aqui. Não é a Débora que você comentou aí, mas é uma Débora também. Débora Santana, Firmino. Como consolar uma pessoa que perdeu seu ente querido que não tem esta visão espírita? Olha, é, a gente não tem que, Débora, a gente não tem que ter nenhum tipo de pretensão, né? Se você vai pensando, entre aspas, em resolver o problema para a pessoa ficar bem, para a pessoa já aceitar, aí quem tem problema é você. É você que precisa lidar melhor com a ideia da morte, do luto, entendeu? Você está vendo que a pessoa está desesperada, está querendo respostas, você fala do que você acredita. Você fala de como você entende isso. Você aponta o caminho, não é? Mas você não deve ter pretensão de que você vai consolar a pessoa. Não. Você vai falar para ela o que você acredita, você vai se colocar à disposição e pronto. O resto é com ela, tá bom? Porque ela também, de repente, vai precisar vivenciar o processo no tempo dela e depois ela vai virar para você e vai fazer alguma pergunta, e aí é a hora de você, de repente, entre aspas, deitar e rolar, né? Explicando, dando exemplos. Olha, E gente, esse vocês que estão aí, é, façam suas perguntas. tem perguntas aqui. Agora tá chegando as perguntas. Então fala. Então, e Losanda Salles aqui, não entendi não. Eu sou espírita, mas fiquei com depressão com a morte da minha filha. Isso aí faz parte, né? Deus é uma das fases do luto, né? Momento de depressão. Sim, E tem uma pergunta aqui de Albuquerque. sim. Minha Olha, mãezinha faleceu. eu queria só comentar essa fala dela, não é? Eu sou espírita, mas, olha só, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido porque ela nos dá respostas. Respostas que vêm ao encontro da nossa lógica, entendeu?
mas ela não nos imuniza de sentir, né? Ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza para a gente lidar melhor com o luto, mas ela não imuniza você de sentir. Então você vai vivenciar as fases. De repente você vai ter depressão, sim. De repente você vai desenvolver um luto complicado, sim. Isso não tem a ver com a religião que você professa, tá bom? Olha só, você está com fome. Você está com fome. Nordestino com fome é uma desgraça, né? Vira E bicho. aí alguém chega para você e fala assim: olha, aguenta firme, que daqui a meia hora o almoço vai estar pronto. Aguenta aí que daqui a uma hora a janta vai estar pronta. Ok, isso passa a sua fome? Lógico que não. Você já sabe que vai ter a janta, aí você começa a é, é, a ficar atento, a se disciplinar, entendeu? Deus, ó, aguenta firme aí que daqui a pouco você vai jantar, relaxa aí, entende? Mas a fome está lá. Então, a mesma coisa. A doutrina, ela nos aparelha, ela nos esclarece, ela nos instrumentaliza, entende? Mas ela não nos imuniza de sentir, não é? A gente vai sentir, a gente vai sofrer, a gente vai vivenciar as fases do luto, tá bom? E só para reforçar também, não adianta dizer que é espírita se não estuda, né? Porque existe o espiritualista, nem todos os espiritualistas são espíritas, mas todos os espíritas são espiritualistas, né? E o estudo é o que define o espiritismo, né? Exatamente. Albuquerque aqui, ela pergunta, minha mãezinha faleceu há quase 3 anos. O tempo é o mesmo para ela? Então, o tempo aqui é o mesmo para o tempo espiritual? Não, 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 não. Do ponto de vista da física, não é? Quando a gente fala de universo paralelo, o tempo é outro. Mas a interação é igual. Então, ela pode estar bem, já estar fazendo alguma atividade, ela pode estar bem adaptada lá, entende? Não tem a ver com o tempo daqui e nem com o tempo de lá, mas a nossa interação é a mesma. Então, você pode, independente do espaço-tempo, buscar esse recadinho, essa interação via sonho, ou então via psicografia, por exemplo, não é? Se vocês quiserem, tem o site não, a página do Facebook do Instituto Espírita do Amor. O médium é o Júlio de Carvalho. É maravilhoso. O Júlio é um médium mecânico, totalmente inconsciente, igual o Chico Xavier era, e você pode receber uma psicografia da sua mãe, do seu filho, do seu pai, do seu marido, do seu irmão, é, todo domingo às 18 horas. Ele faz, ele faz live, não é? E você pode receber de onde você estiver, sem você dar o nome. Você só tem que avisar para sua mãe, para o seu pai, que está no plano espiritual. Avisa. Olha, domingo, 18 horas, eu vou entrar na live do Júlio de Carvalho. Dá um jeito aí, pai, de vir me dar um oi, entendeu? E só de vocês assistirem a live dele, vocês já vão achar maravilhoso, porque ele recebe ali na hora e aí avisa, ó, tô recebendo aqui de fulano de tal, de Oliveira dos Santos, aí você fala, meu Deus, é meu pai, é minha mãe. É maravilhoso, tá bom? Imagina a sensação de quem recebe, né? É Só de assistir. indescritível, é indescritível. Só de você ver os outros recebendo, você já delira de gratidão, de celebrar a vida, porque a vida não cessa, a vida continua, a gente só muda de estado de consciência. É isso. Tem outra pergunta aqui de Priscila Araújo. Boa noite. Boa noite. Há 9 anos minha mãe desencarnou. Somente há 2 anos consegui aceitar de coração. Minha pergunta é: sempre que sinto saudades, ofereço flores em casa. Pode?
Grande abraço a vocês. Obrigado. Deve. Como que é o nome dela? Priscila Araújo. Priscila. Maravilha! Cada vez que você lembrar, você tem que falar: mamãe, te amo, um beijo. Aqui tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, porque esse negócio do vírus aí não tá deixando a gente tranquilo, né? Mas fala com sua mãe, manda flor, põe flor, faça isso. E leia aquele livro Violetas na Janela. Tava Sabe por pensando nisso agora. Sabe por que, Priscila, que chama Violetas na Janela? Você quer saber? Ah, não vou te contar. Lê o livro que você vai ver. E aí a sua mãe depois vai te mandar uma mensagem, flores na janela, que você está mandando. Pode mandar sim, deve. Andréa Pereira, ela diz aqui: estou sofrendo muito com a morte do meu cachorrinho. Sou depressiva. Na verdade, você está depressiva, né? A gente não tem a condição de ser, estamos, de alguma forma, de algum jeito, né, Deusa? Sim. Como que ela chama? Andréia, Andréia, converse com a foto do seu cachorrinho. Agradeça o seu cachorrinho pelo tempo que ele ficou com você. Agradeça por tudo que ele contribuiu para a sua evolução. Seja grata, mande essa gratidão para ele, porque isso vai ajudar. O seu cachorrinho não morreu. Ele mudou de estado de consciência e provavelmente já reencarnou, porque os animais reencarnam mais rápido, não é? Mas mande a gratidão, porque toda essa energia de gratidão vai envolvê-lo e vai ajudá-lo no próximo degrau evolutivo. Vai ajudando ele aí, porque os animais são sencientes, não é? Nós temos raciocínio lógico, nós temos sentimentos, os animais não têm o raciocínio lógico, eles têm a senciência. Então, todo sentimento que você mandar, ele está captando tudo e isso vai fortalecer o campo vibracional dele, vai robustecer a túnica magnética que forma o duplo etérico dele e vai ajudá-lo nas próximas encarnações, tá bom? E olha só, o seu amor pelo seu cachorrinho nunca vai acabar. O vínculo que você construiu com seu pet nunca acaba. Então, um dia você vai encontrá-lo, tá bom? existem vários livros que falam sobre isso, né? E é bem interessante a questão da própria energia. Aqui, encarnado, você sabe que às vezes você está triste, pela energia ele chega para consolar você, né? Então eles sentem, muitas vezes eles têm uma maior sensibilidade do que a gente, de uma certa Sim, forma, porque a gente está muito amarrado à matéria e os animais são desapegados, sim. né, Deusa? Tem uma outra aqui de Márcia, ela diz: as pessoas não sabem falar com os enlutados. A solidariedade parece tão difícil nessas horas. Como podemos mudar isso? Olha, a gente pode mudar, porque a gente precisa, a gente, lidar melhor. Como a gente vem de uma criação cheia de tabus, a gente tem dificuldade de lidar. Aí, quando a gente encontra alguém lutado, a gente fica pensando: ai meu Deus, o que que eu vou falar? Ai meu Deus, lá vem Fulano, ele tá chorando. Ai meu pai, o que que eu faço? Entende? Então, na verdade, a gente precisa a gente lidar melhor, porque aí a gente vai poder acolher o outro, né? Então, por exemplo, lá tá vindo minha amiga que acabou de perder o filho. E aí eu falo para ela: Jesus, olha, nem sei o que te diz, nem sei o que que eu te digo. É isso que eu estou sentindo. Nem sei o que eu te digo. Entendeu? E aí isso é a sua verdade, essa é a sua verdade. É melhor do que você dizer para ela: ai, não fica assim, ai. E aí você acaba falando coisa que você não deveria, não é? Então você fala: olha, eu estou atendendo neste momento uma pessoa que perdeu a esposa, o filhinho e a cunhada num acidente.
né? E a mãe da esposa dele perdeu as duas filhas no acidente, né? Então, assim, o que dizer para essa pessoa? Nada, não tem o que dizer. Nada, entende? Nada. E ela me falou que quando ela foi no psiquiatra, o psiquiatra disse para ela assim: eu queria poder dizer alguma coisa para a senhora. Aí ela disse que lembrou das conversas que ela tem comigo e falou para ele assim: não, o senhor não precisa dizer nada. Não, sabe? Não tem o que dizer. Então, numa dessa, você pode falar para a pessoa. Você virar para a pessoa e falar assim: olha, fulano, eu nem imagino o que você está sentindo, o que você está passando. Mas eu estou aqui. Tipo assim, conte comigo, entende? É isso. E olha só, as pessoas que estão vivendo luto, elas também podem colaborar com as outras pessoas que, entre aspas, querem ajudar. Porque a intenção é boa, não é? A intenção é boa, a pessoa fala um monte de bobagem, assim, com a intenção de ajudar, não é? Então a gente pode falar para a pessoa: olha, você quer me ajudar? Então fica do meu lado, não precisa falar nada. Ou então assim: olha, você quer me ajudar? Fica do meu lado, que eu preciso falar, 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 mas você não precisa responder nada. Você só me ouve. Entende? Então, quem está no luto também pode colaborar com quem quer ajudar, dizendo para a pessoa o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Entende? E também tem a oportunidade que muitas vezes a gente tá tão cheio de informações, a gente está passando pelo luto, no meu caso específico, que aconteceu, no momento do sepultamento, eu terminei dando força e esperança para aquelas pessoas que estavam ali sem saber o que dizer, né? E eu senti muito isso, dessa que você disse: basta dizer eu estou aqui, olhar nos olhos, não precisa baixar a cabeça, né? Porque você não está fazendo nada de errado para mim, mesmo se tivesse, não precisaria baixar a cabeça, simplesmente olhar nos olhos: olha, eu estou aqui, apertar para ele sentir a sua energia, se possível, dê um abraço de verdade, né? Porque é aquela frase que eu gosto, eu já ouvi você citar a frase de Emmanuel: se não compreenderes a dor do próximo, fatalmente terás que passar por ela. Então é o momento de você ter essa empatia. E essa frase fala tudo. É. Temos outra pergunta aqui. Edson: quando uma pessoa perde um ente querido e todos os domingos vai na sepultura e festeja o seu aniversário, isso é prejudicial ao ente querido? Não, não. E você que está assistindo, a você cabe respeitar, entendeu? Para aquela pessoa está sendo importante. Para ela é importante, ela está elaborando o luto dela daquele jeito. Então, você não deve julgar. Ai, fulano, o que que você vai na sepultura? Ele não está lá. Não. Você fala: olha, se você precisar, eu vou com você. Eu vou junto com você. Entendeu? Não tem que julgar. Tem que respeitar o processo do luto do outro. Tem outra pergunta aqui, o pessoal está participando, coisa boa. Kaique, ele pergunta: nesse momento de pandemia, onde está havendo inúmeros desencarnes, como você acha que está o plano espiritual nesse momento? Sobrecarregadíssimo. E nós podemos ajudar. Toda noite, ao deitar para dormir, porque nós não dormimos, o espírito não dorme, o corpo é que descansa. Então você pode, na hora da sua prece, pedir ao seu mentor que leve você, que você está se colocando com boa vontade e que a sua energia, que os seus préstimos sejam usados para colaborar, ajudar todos esses irmãos que estão desencarnando, porque tem muita gente chegando do outro lado e não está entendendo direito, né? A morte por Covid é uma morte
com muita solidão, porque a pessoa fica isolado, não pode ver a família, não é? É um luto muito difícil para quem fica, porque a pessoa não pode ver o ente querido, não pode fazer o enterro, não pode fazer o velório, né? Então, é uma situação delicadíssima. Então, a gente pode ajudar o plano espiritual, tá, gente? A gente pode fazer a prece todo dia, 6 horas, na hora da Ave Maria, congregar com Maria de Nazaré, com as fraternidades e se oferecer para ajudar no desdobramento do sono, tá bom? E pode pedir para o seu mentor para ajudar você a lembrar. Que aí você vai acordar lembrando que você foi lá, que você ajudou. Sempre emanar boas energias, né, Deusa? É indiferente se você conhece ou não conhece, se por acaso você está assistindo ali um repórter ou coisa do tipo, e você faleceu, desencarnou mais tantas pessoas, e você vibra aquela quantidade de. Porque você só tem número, muitas das vezes você não tem nome, então você Sim, vibra aquela quantidade de números ali e emana boas energias para que ele sim, desperte, né, no mundo espiritual com sempre atendendo ao pedido do plano espiritual. sim. É, Olha, tem outra. às vezes as pessoas perguntam, mas como que é vibrar? O que que é vibrar? É você mandar amor, entende? Se você tem dificuldade, se você precisa de de visualizar alguma coisa, então você visualiza Jesus abraçando todas aquelas pessoas. Essa energia, ela se transforma, ela é transmutada. Entende? O plano espiritual, os benfeitores, elas vão usar esse ectoplasma que você está emanando e vão usar da melhor maneira que eles entenderem que precisa, tá? Se você precisa de uma imagem, você vibra uma imagem. Essa moça que acabou de dizer, a Priscila, que manda flor para a mãe, é isso, gente. Manda um monte de pétalas de rosa, rosa, muitas rosas, entende? Imagina Jesus abraçando o planeta Terra. Tudo isso é vibrar. A energia de coisas boas, né? Se você imagina uma cor que você gosta e você acha que aquilo é luz para sua vida, você pode emanar luz branca, Exatamente. amarela, né? Mande luz, que essa luz vai ser transformada em boas energias, né? Para quem precisa. É Marlene aqui, ela diz: Deusa, qual o tempo do luto? Quer dizer, para chorar, sofrer e se consolar, de acordo com a doutrina. Tem o tempo considerado? Olha, de acordo com a ciência, né, é a tanatologia, que é a minha área de estudos, o estudo da morte e do morrer, nós é estabelecido teoricamente 1 ano para que você elabore o luto. Teoricamente, ok? Do ponto de vista espírita, não há uma previsão de tempo. E do meu ponto de vista, eu costumo dizer para o paciente que o luto é seu. Então, não tem tempo, tem o seu tempo, tá bom? O pessoal está perguntando aqui sobre o Instituto. É Instituto Espírito do Amor. Confirma? Instituto Espírita do Amor, Pratinha, Minas Gerais. O médium é Júlio Carvalho, um querido, um moço jovem, que desde os 6 anos de idade vê espírito, conversa com espírito e tem um trabalho fantástico. Fantástico. Ele tinha 6 anos, ele via espírito, a professora chamou a mãe dele, disse que ele era um menino que só tirava 10, que ele era muito inteligente. Aí ele disse: Não, não sou eu, é esse moço aqui que fica mandando eu escrever. E aí ele foi no médico, o médico passou uns remédios, porque disse que ele era doido. E aí a mãe comprou os remédios e até hoje ele nunca tomou nada porque o espírito falou para ele que não era para tomar, e ele não tomou. Então, é um jovem maravilhoso, a mediunidade dele é inconsciente, totalmente mecânico, é fantástico, vale a pena.
Coisa boa. Tem muita gente aqui perguntando, então já está respondido. Cida Pérez. Meu marido faleceu há 5 meses, choro muito e sei que não faz bem para ele. Não sei o que fazer. Pode chorar, Cida, não tem nada, não tem nenhum problema, não faz mal para ele. Você está chorando de saudade, você está chorando para processar o que você está sentindo. Então não se preocupe, tá bom? Não tem um botão que você vai apertar e parou de chorar e pronto. Não, você está sentindo e ao você chorar, você está externalizando o seu sentimento, tá bom? Agora, junto com esse choro, você pode conversar com seu marido, você pode orar, você pode pedir à espiritualidade que ajude você nessa elaboração, você pode pedir para o seu marido, conversar com ele para se ele já estiver bem adaptado, para ele vir dar um alôzinho para você durante o sonho, tá bom? Faça isso. Mas não é para parar, não. Se você sentir vontade de chorar, você deve chorar, tá bom? Tem aqui Neide falando, pedindo teu e-mail de novo, porque ela quer comprar o livro para presentear o irmão. Coisa boa. deusasamu@gmail.com e o livro é Indo Além do Luto. Outro livro fantástico que eu indico, que você não vai encontrar novinho para comprar, mas você vai encontrar naquele site www.estantevirtual.com.br. O livro se chama A Força da Vida e o autor se chama James Van Praagh. Então, é um autor americano maravilhoso, é uma espécie de Chico Xavier. O livro se chama A Força da Vida. Eu estudei muito, eu leio muito, e esse autor foi um dos melhores que eu já li até hoje a respeito da morte e do morrer. E olha que eu estudo e olha que eu leio bastante. Já li grandes trabalhos científicos, mas eu gosto do James, da linguagem, que é uma linguagem acessível, a didaticidade do autor e a experiência dele de 30 anos lidando com espíritos. Então, o livro dele eu acho assim, nota 1000. Se chama A Força da Vida. A força da vida. A Adriana está perguntando se a live vai ficar salva, porque ela quer mandar para uma pessoa, o marido que perdeu. Né? Vai ficar salvo sim. Um abraço para Cássia, Priscila, Valdelice, Edith, Ana Cláudia, Albuquerque. Às vezes eu choro com saudade da minha mãe. Ela também fica triste, a gente já respondeu, né? Já Sobre respondeu. isso, né? Pode chorar. Chorar de saudade é ótimo. Saudade é o amor que tá pulsando. Então pode chorar sim. Pede para sua mãe vir dar um oi para você, menina. Sandra pergunta aqui: pode fazer festa para comemorar o aniversário de alguém que já desencarnou? A gente já respondeu algo Olha, do tipo, né? eu, Coisa. eu quando a minha sogra desencarnou, eu e meu marido, a gente fazia assim. Todo aniversário dela, a gente ia num asilo, a gente levava um bolo para as velhinhas lá do asilo, e aí a gente falava, gente, olha, esse bolo aqui que a gente trouxe é para comemorar o aniversário da dona Antônia, e vocês são os convidados. Então, a gente ajudava um lugar, levava uma energia boa para aquele lugar em memória dela, né? E com certeza, onde ela está, ela recebe tudo isso. Eu faço isso, assim, muitas coisas que eu faço em prol do próximo, eu sempre penso na minha filha, né, que É, desencarnou, para que isso ela mesmo. receba essa energia, aquele que Deus te abençoe de coração, que aquelas pessoas oferecem a você, eu tenho certeza que ela está recebendo aquilo, Então, eu vou entendeu? contar um segredo para vocês, que não era para contar,
mas eu acho que eu vou contar. O meu filho Rafael, né, o que desencarnou, eu sempre ajudei uma instituição e eu coloquei no carnezinho lá da ajuda, eu coloquei o nome dele, Rafael Samu e tudo mais, né? E aí um dia eu tomei um susto tão grande, porque me ligaram da instituição, o telefone tocou, o telefone fixo da minha casa. Aí eu fui atender. Aí a moça falou assim: posso falar com o Rafael Samu? Aí eu falei assim: então, é sobre o quê? Ela falou: não, eu queria falar com ele, eu queria agradecer, porque ele tem ajudado a gente, ele tem. Aí eu falei: gente, mas como que ele tem ajudado? Eu nem me toquei, eu tomei um susto tão grande, eu nem me toquei que tinha a ver com a instituição, entendeu? Depois de um tempo foi que eu fui me tocar, né? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei assim, não, mas se você quiser, eu posso chegar a fazer até ele algum recado. Mas é sobre o quê? Aí a moça falou, não, minha senhora, a gente queria falar com ele pessoalmente para agradecer e tal e tal. Bom, depois de um tempo foi que eu fui me tocar que era daquela instituição que eu sempre ajudei, só que no carnê eu colocava o nome dele, na intenção dele, que ele recebesse aquela vibração de agradecimento, né? Mas é isso, eu acho bacana. Bem, bem interessante mesmo. Dea Tenório, ela, boa noite a todos. É normal superar o luto em curto período? Falo da forma de superar, não de esquecer, pois não esquecemos a perda de um ente querido. Eu não uso o termo superar, né? Eu uso o termo elaborar. Sim, tem gente que elabora de uma forma rápida, né? É, tem gente que a intensidade, o modelo de elaboração tem muito a ver com a sua relação com a pessoa, com o seu entendimento do processo da morte e do morrer, né? Tudo isso o seu imaginário, né? Porque a gente tem uma imaginação muito fértil. Então, dependendo de como é esse seu imaginário, tudo isso é que vai colaborar e vai fazer aí esse mix para que para que o seu jeito de elaborar seja assim ou assado, né? E eu acho interessante uma questão. Quando a gente consegue elaborar rapidamente o luto, de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, do que a gente acredita, né? As pessoas dizem que somos fortes, né? Quando a pessoa não tem essa elaboração tão de imediato, as pessoas são fracas, né? Ou estão se vitimizando, né? Sim. É muito, assim, é individual, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Eu, eu particularmente, a gente conseguiu elaborar o luto rapidamente, porque a gente já vinha se preparando, a gente teve a oportunidade de se preparar, né? Então, as pessoas, vocês são muito fortes, vocês são exemplo. Exemplo de quê? Olha só, a gente não é forte nem é fraca, a gente é uma pessoa. E a pessoa tem dia que está mais forte, tem dia que está mais frágil, né? E cada um vai elaborar a sua maneira, com as suas peculiaridades, né? Não tem a ver com ser forte e fraco. Tem gente que fala, eu fui no velório da mãe de fulano, e aí ele chorava sem parar e o irmão dele não chorava. Quem que estava sofrendo mais? Não sabemos, porque coração do outro é terra que ninguém anda. Então, uns vão chorar e estão vivenciando um sofrimento, e o outro não vai chorar e também está vivenciando o sofrimento do jeito dele, né? Não tem a ver com chorar mais ou chorar menos. E existe isso também, né? Eu chorei sem querer, é porque eu vi os outros chorando, aí eu chorei, porque senão vão dizer que eu sou insensível, né? Tem isso também, né? Mas Já ouvi falar, hein? isso aí tem a ver com a criação também, né, Rilson?
Muitos de nós fomos, principalmente nordestino, né? Foi criado para ser forte, né? E isso não tem nada a ver, né? Você é uma pessoa, Uhum. pode chorar, pode demonstrar, pode falar, porque isso é importante para elaborar o luto. Indiferente do sexo. Se ser homem, ser mulher, homem não chora, chora. E chora muito mais do que mulher, às vezes. Exatamente. Porque quando desmorona, é de vez, né? É. Deus, a gente tem 5 minutos. Tem mais algumas perguntas aqui, mas tem uma aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. Os suicídios de adolescentes estão, infelizmente, aumentando muito. Como podemos estar sensível aos primeiros sinais que podem culminar numa tragédia dessas e ajudar para impedir? Olha, impedir é, Maria é, Furtado. é muito Mari pretensioso Furtado. da nossa parte, porque pode ser que a gente não consiga impedir, né? A pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela precisa ser informada de que a vida não acaba, né? Na pergunta 957 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta quais as consequências do suicídio. E aí os espíritos respondem que cada caso é um caso, mas que tem uma consequência que é igual para todos, que é a frustração de perceber que ninguém morre, né? Então, quem pensa em se matar, ele não pensa em se matar, ele pensa em dar fim à dor que ele está sentindo. Então, para que essa pessoa não cogite de se matar, a gente precisa fornecer material para ela, para que ela encontre sentido para a vida, né? E um desses materiais é ela entender que a vida não acaba. E que ela, se ela está angustiada, se ela está mal, como a vida não acaba, ela só vai mudar de estado de consciência, ela vai continuar sentindo tudo isso que ela está sentindo, entende? E se já se consumou, o que, que a gente pode fazer para ajudar quem se suicidou? A melhor ajuda é você conversar com a pessoa para esclarecê-la, para que ela entenda que ela não desencarnou e que ela possa aceitar a ajuda. Tem um livro maravilhoso chamado Acidente da Razão. O espírito é o Gabriel e o médium é o Newton Stuck. Esse livro é maravilhoso e trata basicamente de suicídios. É muito bom que quem esteja pensando tenha acesso a esse livro, porque aí vai rever algumas questões muito importantes. Mas se você quer ajudar, dê esse tipo de informação para que ela, mesmo que ela venha a consumar, ela já sabe que ela não vai acabar, ok? Por que, que eu falo de que pode ser que venha a consumar? Porque, gente, existem espíritos que mesmo a gente contribuindo, que mesmo a gente dando todos fornecendo todas essas respostas, ele já traz uma tendência, é uma demanda daquele espírito. Então, pode ser que a gente não consiga. E aí, a gente não pode se culpar. Por quê? Porque ele veio, aprendeu coisas, e pode ser que fosse muito pior. Então, com aquilo tudo que ele aprendeu da gente, ele já saiu dessa vida diferente, entende? Ele já levou com ele na bagagem aquilo que a gente contribuiu, tá bom? Ficou mais uma pergunta aqui, mas a gente já está no final, não tem nem como O meu responder mais. Tem um e-mail, dos livros. deusasamu@gmail.com. Mande sua pergunta que eu respondo por e-mail. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos lembrar da frase de Emmanuel: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar Terás por que ela. passar por ela. E outro livro é Memórias de um Suicida, porque tem mensagens muito fortes, né? Então faz com que a pessoa reflita, mas reflita com uma lapada. Vai, mas sabe o que vai
tu tem que enfrentar lá na frente, né, A Deus? gente só tem que tomar cuidado porque muita gente leu e ficou achando que é aquilo que vai acontecer com todo mundo, né? O livro se chama Memórias de um Suicida, né? É Uhum. importante. Deus, temos 8 segundos. Deus, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. E com certeza você vai